Caminhamos com a nossa leitura da Eneida de Virgílio, chegando agora ao penúltimo canto dessa obra maravilhosa da nossa tradição literária. Esse canto 11, que é um canto aí de transição, um canto até um tanto esquisito por conta da sua estrutura, mas é um canto que serve justamente, como eu falei, de transição e de contexto para o encerramento dessa obra. A gente está encaminhando para o final da trama, já vimos aí uma penca de coisas acontecerem, a gente viu toda essa jornada do Enéas até aqui, ele já está estabelecido na Itália, e nesse canto a gente se encaminha para um encerramento, depois que acontecem os primeiros combates entre o grupo dos Troas e dos Etruscos contra o grupo dos Rútulos e dos Latinos, sobretudo esses quatro povos aí estão se enfrentando nesses últimos cantos que a gente leu. Esse canto 11 é também extremamente extenso, como foram o canto 9 e o canto 10, e ele vai ter muitíssimos acontecimentos. Como eu disse agora há pouco, é uma estrutura um pouco esquisita desse canto, porque ele vai ter duas partes que são políticas, a gente pode dizer assim, é um canto que tem duas sessões, duas grandes sessões políticas, e volta a ter uma sessão bélica. Só para retomar aqui um pouquinho, nos cantos 9 e 10 que a gente leu agora há pouco, já tem um tempo, mas enfim, a gente leu, os cantos tinham, o foco principal eram as batalhas, as lutas, as aristeias. Eram cantos, sobretudo, que estão ali espelhando e imitando, na lógica da imitatio, a Ilíada de Homero. Então, nesse canto 11, a gente vai ter também uma cena bélica, mas tem uma espécie de amaciamento do tom. A gente vai reduzir um pouco e as partes bélicas vão começar a conduzir para uma outra coisa. E nesse ponto, esse canto 11 é extremamente original. A gente não encontra um correspondente desse tipo de estratégia, desse tipo de estrutura na própria Ilíada de Homero. Então aqui o Virgílio está inventando uma espécie de estilo e colocando a sua própria assinatura na tradição das epopeias. Antes da gente começar a entrar aqui numa discussão sobre o canto 11, eu queria fazer dois comentários. O primeiro deles é sobre os artifícios poéticos desse canto, porque a gente não vai ter muito, e isso me chamou bastante atenção. O canto 11 ele tem poucos símiles, ele tem alguns símiles, mas não são tantos quanto nos cantos anteriores, e ele também vai ter, assim, a coisa que mais aparece em termos de detalhe estético são as cenas típicas, que são cenas de vestimento, ou cenas de despimento, cenas de descrição de itens. Essas vão, assim, sobrar, tem muitas dessas cenas nesse canto aqui. Porém, a gente não vai ver outros tipos de artifícios sendo usados aqui. Esse canto não traz tantas dessas coisas. Agora, o segundo ponto que eu queria falar aqui é fazer uma recapitulação rápida sobre o que aconteceu no canto 10 e no canto 9. Como eu disse, cantos extremamente bélicos. E o canto 10, ele vai terminar com o gancho imediato do canto 11. A gente começa o canto 11 de onde exatamente parou o canto 10, que foi a morte de Mesêncio. Então, tendo morrido Mesêncio, tendo feito toda aquela confusão com Mesêncio e Lauso, se vocês lembrarem, Lauso, o filho de Mesêncio, que enfrenta Enéas e entra na frente de Enéas e recebe o golpe pelo pai, numa das cenas mais lindas da Eneida de Virgílio. Depois dessa cena acontecer e de Mesêncio enfrentar Enéas e ser derrotado, a gente vai começar o canto 11 aqui, vendo a armadura de Mesêncio sendo entregue como presente para os deuses. E assim começa o canto 11. Eu vou seguir, nesse caso, a estrutura que eu estabeleci aqui de alguma forma a partir do texto, que foi justamente essa que eu coloquei, de 3 partes. Eu vou falar primeiro das duas sessões, que são as sessões políticas do canto, e foi essa forma como eu dividi em cenas esse canto 11, e por fim a gente vai falar da sessão bélica, que é onde a gente vai ver uma aristeia muito curiosa, que é a aristeia de uma personagem feminina, o que é também um traço extremamente original do ponto de vista textual e do ponto de vista dos poemas épicos, que vai ser a aristeia, a cena de batalha longa e épica da guerreira Camila, que é uma amazona, mas a gente vai chegar nela. Vamos começar primeiro com essas sessões políticas aqui, que são muito bonitas e muito importantes também. Fazendo mais uma recapitulação, mais uma lembrança, o que acontece de mais significativo no canto 10 é a morte do Palante. O Palante, que é visto ali pelo Enéas como uma espécie de filho, ele inclusive fala aqui no canto 11, que o Iulo, o filho dele, o próprio filho Ascânio, filho de Enéas, teria perdido um grande amigo com a morte de Palante. E essa fala, esse comentário acaba colocando aí
Palante e Ascânio como irmãos, ambos como filhos de Enéas. Então esse é um detalhe que é preciso relembrar, porque a gente começa com essa cena mostrando a armadura de Mesêncio sendo entregue para os deuses, mas logo depois disso já começam a falar a questão do corpo, né? O que fazer com o corpo de Palante e devolver o corpo de Palante para o pai, né? O pai Evandro, que foi quem prestou auxílio ali ao Enéas para vencer essa batalha. Na primeira sessão desse canto, antes dele mandar o corpo de Palante para o pai, o que o Enéas vai fazer é combinar os ritos de morte, né? Vai fazer ali os ritos fúnebres, que são extremamente necessários para essa cultura. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Mas a relação com a morte aqui para o povo latino e também para o povo grego, né? Ela é muito diferente da que a gente tem hoje, e é preciso aí enterrar os mortos para que eles possam entrar lá no mundo dos mortos, que foi o que a gente viu no livro 6. Se você não fizer os ritos fúnebres, não fizer as preces, as dedicações, etc., os corpos são impedidos de atravessar um dos rios do mundo dos mortos, né? Eles ficam presos na margem do rio e não podem entrar e encontrar descanso ou julgamento. E vai ser nesse momento de enterrar os mortos, de fazer essas coisas, que eles vão preparar o corpo do Palante para ser entregue ao pai, e também que vão aparecer figuras aqui um pouco estranhas, né, que são a figura do Drantes, na verdade, é uma figura só, o Drantes e os embaixadores latinos que vêm até o Enéas, que vêm até os soldados, os guerreiros, os líderes troianos, para pedir para pegar os seus corpos, né, o que é uma cena muito interessante. Existe um momento, uma espécie de suspensão, um momento de paz em meio à batalha, em que em que embaixadores latinos são enviados para conseguir recuperar os corpos dos seus mortos, né? O que é muito nobre, né? Considerando assim, a importância que os ritos fúnebres têm, né? Poder ter esse momento de paz, esse momento de não violência, para poder reaver seus mortos e dar o devido destino para os espíritos, né? É muito importante, muito bonito até. E o que vai acontecer é que Drantes e uma comitiva de embaixadores enviados pelo rei latino chegam até Enéas, conversam com ele, e Enéas vai, né, na sua piedade e bondade, né, é o que diz o Virgílio aqui, devolver e aceitar que eles entreguem os corpos, né, que eles peguem os corpos dos seus mortos. Nesse momento, o Enéas vai lamentar profundamente a guerra e a falta de hospitalidade, a hospitalidade que também é um detalhe cultural aqui muito importante, né? A terra que não tem hospitalidade é a terra de selvagens. Eu já comentei aqui também, né, como que o poeta várias vezes coloca o povo latino como um selvagem, naquela cena, né, do rei latino deitado no meio de um monte de corpos, né, para ter uma visão e o acesso ao deus Pan. Enfim, o Virgílio não perde a chance de colocar os latinos e os nativos, né, como selvagens, em oposição a essa sociedade avançada, né, esse mundo avançado que seria o mundo grego, né, ou o mundo troiano via Enéas. No seu comentário a Drantes, né, nesse momento de lamento sobre a guerra e tudo mais, e sobre a falta de hospitalidade, é que o Enéas vai desafiar o Turno. Né? O que ele fala ao Drantes é assim: olha, Drantes, eu por mim, né, eu lutaria contra Turno diretamente, sem perdas, sem mortes, e se ele ganhasse, as coisas eram dele, iam ser da forma dele, mas se eu ganhasse, seriam da minha forma, né? Eu quereria a paz. Ele vai falar isso com o Drantes, e o Drantes a gente vai descobrir mais adiante nesse canto que ele é um rival, né, do Turno, em termos de política. Ele é um rival na ágora, né, aqui entre aspas, porque não é de fato uma ágora, mas é um rival no Fórum Latino. Lá em Laurento, na cidade de Laurento, quando eles se reúnem para discutir as coisas, Turno e Drantes assumem posições antagônicas, né? O que o próprio Turno vai dizer e o poeta vai confirmar aqui de alguma forma. Mas depois de conversar com Enéas, né, esses embaixadores virem, né, chegarem e conversarem com Enéas, Enéas vai dar 12 dias de paz. Né? Eles vão combinar ali que eles têm 12 dias para velar os seus mortos e preparar as coisas antes que o conflito seja retomado, antes que eles consigam dar continuidade à luta e para resolver finalmente essa batalha. Né? E o que vai acontecer é que a gente vai ter de fato a realização desses 12 dias, esses vão ser 12 dias que vão passar, e com isso a gente tem uma espécie de corte de cena nessa primeira sessão que vai levar o corpo de Palante para Evandro. Então, simultâneo a esse decorrer dos 12 dias, o corpo de Palante chega para o pai. Mas antes do corpo chegar,
chega uma outra coisa, uma deusa familiar nossa, que é a deusa Fama, que vai espalhar a discórdia na cidade. Com a Fama espalhando a notícia sobre a morte do Palante, as mulheres se desesperam, todo mundo se desespera, e o próprio rei, né, Evandro, fica ali com um sofrimento danado, e a gente vai ter nesse momento, com a chegada do corpo, né, mais uma daquelas cenas que eu considero belíssimas, né, a cena de encontro com o cadáver, com o filho morto, que é o encontro de Evandro com seu filho, e que lembra bastante aquela cena lá do canto 9, que é a cena do encontro da mãe de Niso com o cadáver do filho, né, que ela reclama, né, reclama aos deuses, reclama do próprio sofrimento por ter envelhecido, né, por ter visto o filho morto, né, não o filho, deixa eu melhorar, por ter passado por aquela experiência que seria o contrário do natural. Ela, uma senhora, está vendo o filho jovem morrer, e não o contrário. E aqui o Palante vai fazer uma queixa muito parecida, o Evandro vai fazer uma queixa muito parecida com o cadáver do Palante. Ele sobe nesse cadáver, faz aquilo de sujar o rosto de terra, de se descabelar, que é uma coisa muito típica, a gente vê isso acontecer várias vezes, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, em cenas de sofrimento, né? Se sujar, se machucar o rosto. Então ele faz isso, sobe sobre o cadáver e chora, né? E fala ali uma coisa belíssima que eu inclusive queria ler aqui para vocês. Está lá na página 735, nos versos 152, começa a partir dali. Não foi isso, Palante, que ao pai prometeste, não foi. De cauteloso mostrar-te nos feros encontros de Marte. E eu não ignorava as doçuras da glória, o que tem de atraente a sedução de brilhar no primeiro entrechoque das armas. Ó, miseráveis primícias de teu ardimento de moço, aprendizagem maldosa da guerra, e meus votos e preces desatendidos dos deuses. E tu, cara esposa, já estando morta, insensível ficaste ao sofrer mais pungente da vida, bem diferente de mim, que vivendo demais, sofro agora sobreviver a meu filho. É lindo, assim, é uma fala belíssima. E existe nesse momento aqui uma espécie de acusação desregrada, né? O desespero da perda do filho é tão grande que ele simplesmente sai acusando todos. A esposa falecida, os deuses, a sua, né, idiotice ou a sua fraqueza por não poder tomar o lugar do filho nessa batalha e ir no lugar dele enfrentar Turno e o seu exército. Enfim, existe aqui nesse sofrimento uma espécie de falta de regra, falta de limites, né? Ele sofre demais com a perda do filho, como tem que ser mesmo, né? Como eu imagino, inclusive, que seja perder um filho. E nesse longo comentário, né, feito aqui pelo Evandro, ele encerra, né, o seu sofrimento e o ciclo de sofrimento, fazendo uma espécie de apelo ao próprio Enéas. Claro que o Enéas não vai escutar, mas nós que estamos aqui na condição de leitores e acompanhando a narração do poeta, né, nós sabemos isso, e de tabela vemos isso se realizar na figura do Enéas. Ele vai pedir, né, para o Enéas vingar o filho, vingar a morte de Palante. E é justamente o que Enéas vai fazer. O Evandro chega a dizer que ele vive para ver essa vingança. É isso que o vai manter no mundo. Ele só quer viver em função dessa vingança se realizar. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Porque se a gente se lembrar do canto anterior, quando Palante morre, e esse é o gatilho desencadeador da impiedade, né? O impietas ali do Enéas, que vai se tornar uma máquina mortífera, né? Ele vive uma Aristeia ali e uma cena de batalha que ele sai matando dezenas de guerreiros, né? E cego, guerreiros suplicantes. Ele mata pessoas que suplicam pela vida, né? O que, de alguma forma, Enéas não faria antes se ele estivesse na sua condição de piedade. E ele só retoma essa condição quando mata Lauso, né? Só que essa cena da impiedade ela vai se repetir lá no final, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir, vai ver isso se realizar, né? Diante ali do Turno, o Turno também vai suplicar, mas a Turno também não vai ser autorizado resistir e existir, né? Viver. E aí, depois disso, o que acontece é que a câmera, a gente vai ter mais um corte de câmera que vai voltar para Enéas e para o Tarconte. Tarconte, que é o líder dos etruscos, né, que estão ali ajudando justamente o Enéas nessa batalha. E nesse momento a gente vai ver a queima dos corpos, né? Como eu disse, eles deram ali esse intervalo de 12 dias, houve esse momento de simultaneidade da chegada do corpo de Palante lá na Palanteia, só que agora a gente vai ver de fato como é que acontece esse rito fúnebre, né, a queima dos corpos.
E aqui eu queria destacar só uma coisinha, né, apenas um detalhe antes de passar adiante, antes de chegar na segunda parte, que é a oposição feita pelo poeta entre a forma como os latinos estão lidando com os seus mortos e como os troas, né, os troianos, lidam com os seus. Aqui outra vez a gente vai ver a coisa da selvageria. E isso está lá na página 739, edição da editora 34, tinha esquecido de dizer, no verso 206. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. O que acontece aqui é: sem distinção, nem maiores cuidados, nem honras fúnereas, isso falando os latinos. Todo o restante, sem número e conta, é jogado nas chamas. Por toda parte da extensa campina, as fogueiras brilhavam. Né? Então, o que basicamente os latinos estão fazendo é deixando os corpos ao léu, né? Fazendo covas coletivas e sem dar os devidos cuidados e preces com esses cadáveres, diferente do que os troianos estariam fazendo, enterrando e dedicando ali os rituais, imolando criaturas, imolando guerreiros inimigos, para os seus mortos poderem entrar no mundo dos mortos, né? Entrar nos campos elíseos. Encerrada essa parte, a gente chega na segunda sessão, na segunda grande sessão na minha leitura, que é o trecho político de verdade. Aqui, de fato, a gente vai ver a situação política e aquela mesma coisa que se parece com um concílio, né? Aquele concílio dos deuses que aconteceu anteriormente, agora a gente vai ver ele acontecer no mundo dos homens. E essa segunda parte, ela se inicia imediatamente depois dessa cena de selvageria, e os latinos, né? A câmera vai se deslocar para o mundo dos latinos, para a terra dos latinos e, sobretudo, para esse rei, o rei latino, e eles vão estar revoltados. O que ele recebe no seu palácio vão ser um povo revoltado com a guerra. Eles estão totalmente insatisfeitos com a forma como a guerra está sendo conduzida pelo Turno, né? Pensando aí que muita gente morreu, e morreu sem propósito nenhum, porque basicamente o Turno quer se casar com a Lavínia, não quer respeitar uma profecia, enfim, mas não é homem o suficiente, né? Isso é o que o texto sugere, não é homem suficiente para enfrentar Enéas diretamente, resolveu os problemas só entre os dois ali, colocando o sangue de inocentes no meio do caminho. Então, né, o que os latinos vão fazer diante do rei é amaldiçoar o Turno e a própria guerra. Né? Nesse momento também a gente vai ver o retorno, né, nesse mesmo momento, de uma espécie de assembleia que se constrói na sala do palácio do rei latino, tem a volta da comitiva do Diomedes, que é aquilo que estava lá no canto 7, né, se não me engano, acho que é isso mesmo, canto 7 ou canto 8, a gente vê ali que era um plano, era um desejo, né, dos latinos que Diomedes viesse ao seu auxílio para enfrentar Enéas. E agora, no canto 11, a gente vai ver finalmente a resposta do Diomedes. E diante dessas duas coisas, né, a insatisfação do povo e a volta desses embaixadores, né, que foram até Diomedes, o que o rei latino vai fazer é justamente propor um concílio. Então é o seguinte, nós agora estamos reunidos aqui e nós vamos debater essas questões. Vamos ver qual que vai ser aí o andamento dessa guerra. É justamente o que eles vão fazer. E nesse momento, o Vênulo, né, que é um personagem que inclusive vai aparecer depois na própria Aristeia da Camila, né, na cena de batalha, o Vênulo vai tomar a palavra e vai falar primeiro sobre a questão do Diomedes. Né? E é muito interessante aqui que tem mais uma vez aquele recurso poético que a gente já viu antes, de uma fala dentro da outra, né? A fala dentro da fala. Então, de repente, o poeta concede a sua voz para Vênulo, e Vênulo começa a falar, e dentro da fala de Vênulo, Diomedes começa a falar também. Mas antes de entrar na parte do Diomedes propriamente dita, eu queria destacar aqui um recurso que eu acho extremamente significativo e muito bonito. Eu tentei, inclusive, identificar no próprio texto latino se isso está acontecendo de forma, né, coerente, né, vamos dizer assim, na tradução do Carlos Alberto Nunes, se é uma invenção de Virgílio ou se foi uma invenção da tradução. É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas parece que isso também está no texto do Virgílio, que é muito impressionante, que é um discurso indireto livre. O discurso indireto livre, né, essa forma de narrar que mistura a voz do poeta ou a voz do narrador com a voz de uma personagem, isso é técnica da modernidade. E já está presente de alguma forma aqui no texto latino.
né? Eu queria destacar isso porque assim, me chamou muita atenção. Eu nem sei se em cenas anteriores, né, no livro, se isso já aconteceu outra vez. Se aconteceu, acabou passando despercebido por mim. Mas aqui é muito claro, né, a forma como isso aparece é muito clara. Quer ver? Aqui, no verso 220, começa no verso 225. Para aumentar o desânimo no auge daquele tumulto, os emissários chegaram do burgo do grande Diomedes com negativa resposta, apesar dos empenhos, do brilho dos oradores naquela missão. Nem presentes nem ouro, súplicas nada valeram. Aí vem o discurso indireto livre. A gente latina procure outros aliados ou trate de paz assentar com os troianos. Quem diz isso no texto é o poeta, mas quem diz isso na diegese, na narrativa, é Diomedes. E isso está incluído no próprio discurso do poeta. Isso é extremamente moderno. E assim, a gente vê isso e a gente fica até arrepiado. Porque, porra, velho, Virgílio, lá no século I, depois de Cristo, né, assim, fazendo esse tipo de recurso, né, isso é de uma originalidade, de um brilhantismo para o momento, que deixa a gente, de fato, muito emocionado ao conseguir identificar. E isso vai acontecer, né, depois que eu percebi isso, eu fiquei meio piradão na coisa, fiquei procurando, né, mas vai acontecer em outras sessões desse capítulo também. Mas vamos agora, né, vamos dar continuidade aqui justamente ao comentário de Diomedes, que é um comentário que eu queria ler, ele é um pouco longo, né, mas que ele faz uma espécie de síntese daquilo que a gente vai ver lá na Odisseia do Homero, uma síntese do que aconteceu com cada um dos grandes guerreiros ou dos grandes nomes que participaram da guerra contra Troia. O trecho está na página 743 e começa no 255. Essa é uma fala de Diomedes dentro da fala de Vênulo, né? Aquele Misanabim dos discursos que eu já mencionei antes, inclusive aqui nesse vídeo. Todos os que laceraram com ferro as campinas de Troia, diz Diomedes, ainda agora pagamos no vasto mundo com duros trabalhos aqueles excessos, de enternecer até Príamo. Fale sobre isso a Minerva das tempestades, rochedos da Eubeia e os escolhos inumanos de Cafareu. Essa é uma primeira referência. Muitos foram lançados a praias ignotas. O louro Atrida, marido de Helena cacheada, as colunas ultrapassou de Proteu. Ou seja, né, o Menelau acabou no fim do mundo, ele foi parar no fim do mundo. Essas colunas a que ele faz referência, as colunas ultrapassou de Proteu, é o limite do mundo grego. Então, o Menelau, de alguma forma, foi parar ali no fim do mundo, caiu no abismo, né, desapareceu. Viu Ulisses os feros ciclopes. Precisarei referir-me a Neoptólemo, ou seja, filho de Aquiles, né, o Neoptólemo, e ao reino desfeito, a Idomeneu e os revoltos penates, e aos lócrios da Líbia, ou mesmo ao rei de Micenas, o chefe supremo dos gregos, pelo punhal da maldosa consorte, imolado na entrada do seu palácio? Aqui o rei de Micenas, né, é Agamenon, né, um dos personagens centrais, né, da trama da Ilíada, né, e, enfim, que está ali em desafeto e em disputa com Aquiles no começo da narrativa. Mas, enfim, para quem não sabe, na narrativa de Agamenon, quando ele volta para casa, ele é assassinado pelo amante da esposa, por Clitemnestra, né, que tem um amante, e ele é assassinado. Então ele paga ali pela guerra de Troia também pelos fatos. O assassino assentou-se no trono do Atrida. Não me impediram os deuses, de volta ao torrão de nascença, a Calídona rever de meus pais, ou em Argos a esposa, ainda que me apavoram frequentes sinais ominosos. Os companheiros tombados na guerra, mudados em aves para o ar subiram, e vagando de lacrimosos gemidos, profundos as rochas percutem. E com isso, né, o Diomedes faz uma síntese de toda a desgraça que assolou o povo grego que enfrentou Troia. E, de fato, quando a gente percebe essa narrativa num sentido mais lato, todo mundo que se voltou contra Troia se deu mal. Não foram só os troianos a se dar mal, mas todos os envolvidos na própria Ilíada fracassaram. Aqueles que não morreram aos muros e nos rios, né, no Simoente lá e no Xante, né, que são os dois rios que cortam Troia, os que não ficaram lá, tipo Aquiles, que toma flechado no pé, né, e morre por conta disso, no calcanhar, sofreram desgraças quando foram para o mar.
O próprio Odisseu passa 20 anos peregrinando antes de conseguir voltar a Ítaca. E é isso que Diomedes chama a atenção e é por isso que ele recusa. Ele vê enfrentar os troianos como uma espécie de desgraça. Se você levantar seu gládio contra os troas, prepare-se para lutar contra o destino, porque o destino vai preparar desgraças para você. E aí, tendo ouvido esse comentário longo do Vénulo, né, e do próprio Diomedes via Vénulo, o que acontece é que 3 personagens vão falar no concílio. A primeira delas vai ser o próprio rei Latino, e o que ele vai fazer é propor para o povo uma espécie de oferta de paz com relação aos troianos, né, oferecendo uma terra perto ali na região dos latinos, na região da Laurêntia e tal, e alguns tesouros que pudessem pagar essa dívida da guerra e essa ingratidão com relação à hospitalidade. A segunda pessoa a falar vai ser o Drâncio. O Drâncio, que é justamente aquele embaixador que foi lá reaver os corpos dos latinos da guerra e que conversou diretamente com o Enéas. O que ele vai fazer é pedir a entrega direta e imediata de Lavínia para Enéas. Resolve isso. Não é sobre isso que a gente está discutindo aqui desde o início, né? Vai dizer o Drâncio. Não é a profecia, não é de entregar a esposa, a filha do rei para Enéas, né? Para um estrangeiro poderoso e tal, que encontra aí correspondente na figura do Enéas. Então a gente tem que fazer isso imediatamente. E nesse momento ele vai desafiar o Turno. Ele vai falar, outra coisa que eu ouvi, gente, foi do próprio Enéas, foi que essa guerra poderia ser resolvida em um confronto direto entre Turno e Enéas. E o Turno é covarde demais para fazer isso. Lembrando aqui que o Drâncio e o Turno são inimigos. E é por isso que, depois de falar Drâncio, o terceiro a falar vai ser o próprio Turno, que vai apelar à glória e à honra dos latinos e vai chamar o Drâncio de covarde, mesmo porque o Drâncio é um nobre mercador. Ele não se exercita nas artes da guerra, nem nada disso. Ele é um homem que está ali sempre no ardil, sempre em segundo plano, maquinando contra as coisas, né, vai dizer o Turno, e, portanto, um covarde. Né? Essa vai ser a conclusão final do Turno. O Turno, então, ele vai querer, né, enfrentar diretamente os troianos. Ele vai falar, ó, nós não devemos interromper a guerra porque nós também temos armas, nós também temos soldados, né, muitíssimos soldados, nós somos muitos povos. Eu não trouxe aqui várias pessoas, Mesêncio, Camila, para me prestar assistência nessa batalha, então nós devemos continuar lutando. Aqui nessa cena do discurso dos 3, a gente vai ver mais um exemplo assim fortíssimo da oratória latina, a forma como o poeta consegue incorporar o discurso jurídico, né, dentro do poema. Então é muito bonito ver aqui os 3 argumentos. E nesse caso aqui eu nem consigo pensar qual dos argumentos é melhor. Eu acho extremamente convincente o argumento do Turno, apesar do poeta o tempo todo fazer frente a ele, o próprio poeta Virgílio, né, dizendo que aquilo é um plano fracassado, né, dizendo que, olha, a sua derrota já está consumada, sinto muito, amigo, né, fica calmo aí, você está querendo guerra, mas você já perdeu. Ainda assim, as falas do Turno são muito comoventes, ele é um bom orador. Enfim, depois que esses 3 falam, né, depois que eles terminam ali de propor e de apresentar os seus argumentos, a gente vai ter um deslocamento de cena e que marca a transição da segunda para a terceira sessão desse canto, né? Que a câmera vai se deslocar para Enéas e vai mostrar Enéas preparando o acampamento, junto ali com o Tarconte, com os etruscos e os troas, né? Eles vão levantar o acampamento e vão falar, não, vamos marchar contra Laurento, vamos saber do rei e vamos exigir agora uma posição, uma tomada de posição. E, sobretudo, nós queremos a cabeça de Turno. A gente vai até Laurento pegar Turno, que escapou na batalha. Lembrando que no canto 10 o Turno é tirado de cena, né? Ele é enfiado num barco por Juno e poupado de enfrentar Enéas naquela frênese, né? naquela loucura dele depois da morte do Palante. E com isso a gente entra no trecho bélico, porque assim que os troianos levantam seu acampamento e marcham contra Laurento, o povo de Laurento, né, os latinos, ficam sabendo e já se preparam. E aí a gente tem uma inversão de cena, porque antes a gente assistiu os latinos e os rútulos enfrentando os troianos nas suas muralhas, né, e tentando entrar no acampamento troiano.
Aqui agora a gente vai ver uma cena que mostra justamente o contrário. A cidade de Laurento é fortificada, eles montam ali, colocam os soldados na muralha, montam acampamentos ao redor, e são os troianos que vão tentar invadir. Aqui então a gente tem, portanto, uma inversão, né? Se invertem aí as posições de batalha. No começo dessa sessão bélica, o que o Turno vai fazer é preparar suas tropas e vai distribuir as funções, né? Ele encerra ali o seu discurso para os latinos, né? Distribuindo funções, falando, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, Beltrano vai fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa. E nesse meio tempo ele vai se encontrar com Camila. E junto a Camila eles vão preparar uma espécie de emboscada para o Enéas, para que Enéas não consiga chegar com seus cavaleiros e suas tropas até a região ali de Laurento, até as terras do rei latino. E o que eles propõem, portanto, né, é fazer uma divisão das tropas, em que o Turno ficaria num lugar, enquanto a Camila iria para um confronto mais direto ali com o Enéas, de forma a movê-lo, né, mover as tropas dele em direção ao Turno e enfraquecê-los em alguma medida. Com isso a gente vai ter uma espécie de corte de cena, né? Uma espécie não, a gente vai ter literalmente um corte de cena aqui, porque depois de planejar isso e se mover em direção para a batalha, a câmera toma Camila como foco. E a partir daqui, essa personagem, que é uma amazona, né, uma amazona que inclusive tem apenas um seio, né, para os que não sabem, as amazonas retiravam um seio para melhorar, né, a maestria com o arco. Aí depende se você é canhoto ou se você é destro, né? No meu caso eu tiraria o peito esquerdo. Mas enfim, eu não sei qual peito ela tirou aqui. Mas elas faziam essa remoção para se tornarem ali, aumentarem a sua perícia e a sua precisão no uso do arco. Enfim, o ponto é, a câmera vai focar agora em Camila e antes de fazer esse foco, ela faz um deslocamento, propõe um deslocamento que leva até o mundo dos deuses e especificamente a Diana Iopis, né? Diana, para quem não sabe, né, é a correspondente latina da deusa Ártemis. E por que essa divindade está sendo convidada a falar aqui? É justamente porque Camila é uma mulher que dedicou ou foi entregue como dádiva, como presente, para Diana, né? Ela tem uma relação de proximidade e é abençoada por essa deusa. Ela é uma espécie de semideusa. Inclusive a própria Diana chega a dizer aqui no canto 11, né, que ela gostaria, né, que a Camila fosse a líder ali das suas arqueiras, a líder do seu bando, né, do seu grupo de caçadoras. Para quem não sabe também, né, a deusa Diana, a deusa Ártemis, ela tem um grupo ali de arqueiras que anda junto com ela e que caça junto com ela. E que são arqueiras extremamente importantes e muito perigosas, né? Porque elas são guerreiras e arqueiras assim, de uma precisão incomparável. São as melhores arqueiras do mundo divino e etc. E nessa passagem, né, de Diana e Iopis, o que elas vão fazer é basicamente lamentar e antecipar para nós leitores a morte de Camila. Vão falar, nossa Camila, que infeliz você de entrar nessa confusão e para tomar parte nessa guerra inútil e irrelevante, né? Você vai morrer, você está fadada à morte, que pena. Quisera eu, Diana, que você pudesse ser parte aqui das minhas arqueiras, né? E nesse momento a gente vai ter acesso ao mito de Camila, a narrativa longa que vai dos versos 539 ao 584, né? São 50 versos mais ou menos, uma narrativa longa, e por isso mesmo eu não vou lê-la aqui, para poupar um pouco de tempo também. Mas nesse mito de Camila tem uma das cenas que eu acho muito bonita, que é a cena do pai dela arremessando ela numa lança. Ele amarra o cesto com a bebê Camila numa lança e arremessa essa lança por um rio. E a lança crava do outro lado, ele mergulha no rio e nada até lá. E é assim que ele consegue fugir dos malfeitores que estavam atrás dele. Ele que foi um rei usurpado e tudo mais. Você que está lendo aí sabe do que eu estou falando e tal. Mas essa cena do mito dela eu achei uma cena muito bonita. Assim, realmente muito cativante, muito impressionante. Só que o que interessa aqui nessa cena, nessa história e narrativa de Camila, é a conclusão do mito, em que Iopis e Diana, ou a própria deusa Diana, incumbe Iopis da missão de vingar Camila. Ela seria morta, seria, mas a pessoa responsável pela morte dela receberia uma flecha, né? Receberia uma flecha no peito, né? Seria assassinado pela deusa, pagaria com a própria vida por ter matado alguém que é, né, fiel e dedicado a uma divindade.
Então, a gente vai ter mais uma espécie de deslocamento e corte de cena, e nesse momento a gente vê uma das cenas panorâmicas de batalha. Aqui parece que o poeta retoma aquela coisa que a gente viu tanto no canto 9 quanto no canto 10, de uma luta, né, um enfrentamento bélico mais violento, mais intensivo, que deixa a gente sob tensão, né, e emocionado aqui com as cenas. A gente vai ver de forma panorâmica, portanto, a batalha, né? E isso vai antecipar a Aristeia da Camila, que a Aristeia começa logo depois que mostram ali os troas e os etruscos e se encontrando com as primeiras tropas latinas, que são justamente as tropas de Camila, né? E Camila vai estar ali no meio. Eu queria ler, né, nesse momento, o começo da Aristeia da Camila. É uma Aristeia também muito longa, e ela vai matar 12 guerreiros nomeados, né? São 12 pessoas que recebem nome aqui no texto, mas eu queria ler o começo, que está na página 773, no verso 648. Com o peito nu, a amazona Camila exultava no meio da indescritível matança, pendendo-lhe do ombro a faretra, e ora dispara com mão sempre firme temíveis virotes. Ora com a destra, possante, remete bipene certeira. Aqui, só para fazer uma coisa de vocabulário, né? A feretra é a aljava, os virotes, as flechas, e a bipene certeira, a bipene é uma machadinha de 2 lados, né? Só para não ficar tão estranho aqui esse vocabulário todo. Então, na Aristeia, já mostra aí a Camila, essa guerreira, que está com os seios nus, né? Está descoberta aqui, conduzindo o arco e acertando vários guerreiros com flechas, e quando pode, ela usa uma machadinha para se defender nessa luta que é mais corpo a corpo. E assim tem início a Aristeia dela, e nessa Aristeia a gente vai ter alguns símiles que mais uma vez comparam ali o guerreiro com um animal, né? Como eu disse, os guerreiros latinos estão sempre sendo comparados aí a bestiais, a sujeitos bestiais, titãs, animais, e isso vai acontecer com a Camila também. A Aristeia dela passando, a gente entra na cena da morte, né? Na forma como eu estou propondo aqui no vídeo, acaba parecendo muito rápido, mas a cena de batalha dela é bem longa e é bem bonita, e é legal de ver assim, a forma como ela mata cada um dos guerreiros. Ficou meio estranha essa frase, mas enfim, não importa. Vamos lá, vamos seguir adiante. A gente, depois dessa Aristeia, vai ver a morte de Camila, né? A gente encaminha aí para uma nova mudança de tom, em que a Camila vai ser assassinada por um sujeito que até então não tinha aparecido, que é o Arrunte. Arrunte, que é um guerreiro etrusco, e é um guerreiro visto ali, entendido pelo poeta, como um covarde. Um covarde aqui porque ele está à espreita, né? Ele seria, né, para os que jogam RPG, para os que têm familiaridade, ele é uma espécie de ladino, né? Ele fica à espreita e espera o momento certo de agir e de enfrentar os seus inimigos. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai ficar no encalço da Camila, circulando ela e espreitando de maneira ali, escondida, sempre nas suas costas. E assim que ela se distrai vendo as armas de Cloreu, Cloreu que é um outro guerreiro etrusco, né? O Cloreu tem um arco de ouro lindíssimo, que é descrito aqui no poema, e que quando Camila vê, ela imediatamente o deseja. Mais uma vez, o guerreiro caindo na armadilha da ambição, né? É porque ambiciona ali aquele arco, ambiciona, tem essa ambição de glória, que Camila acaba caindo. Porque ao se distrair com essas armas do Cloreu, o Arrunte vai a se aproveitar, vendo que ela está distraída, e vai lançar contra ela um dos seus dardos. E nesse momento tem uma coisa que é muito interessante aqui, porque o Arrunte vai pedir a Apolo que guie o seu dardo contra Camila, né? Apolo, que para quem não sabe, né, é irmão de Diana. Então existe nesse momento aqui uma espécie de, vamos dizer assim, de simetria entre os dois sujeitos. Arrunte representando ali o deus Apolo e Camila representando a deusa Diana. É aqui quase um fraticídio, né? Uma espécie de morte de um irmão pelo outro. Então o representante de Apolo, esse sujeito abençoado por Apolo, mata a devota de Diana, né? Eu acho que esse tipo de detalhe é muito importante, muito bonito, porque esse tipo de acontecimento, né, essas simetrias, pequenas simetrias, elas são muito produtivas e muito significativas na mitologia grega. O Apolo, portanto, vai atender à prece do Arrunte e vai guiar o seu dardo para que ele acerte a Camila, mas a Camila não morre imediatamente. Ela é ferida
e sai um pouco assim mancando, né? Tem o peito atravessado, se não me engano é o peito mesmo, né? O coração atravessado, mas sai mancando e ela começa a cair, desfalecer, e ela pede para a sua primeira comandante para avisar Turno de que o plano tinha ido por água abaixo, que ele devia voltar e fazer a guarda do rei, né? Do reino, né? Da Laurentia, de Laurento, para que ela não fosse invadida pelos troianos. Então ela manda essa mensagem para Turno, a gente vai ver que é exatamente isso que o Turno vai fazer, e enquanto ela está caminhando, já meio moribunda, o Arronte não espera que ela morra, ele simplesmente foge da batalha, né? Como um bom ladino, ele dá o seu golpe fatal e desaparece, né? Ele some no meio da confusão ali, só que ele pode até conseguir fugir dos homens, mas ele é incapaz de fugir de uma divindade. E a Opis, que é uma arqueira enviada, que é justamente a arqueira enviada por Diana, vai fazer um comentário de que ele pode fugir o quanto quiser, mas que agora ele tinha finalmente encontrado o seu fim. E ele vai ser morto pela Opis, né? E isso vai encerrar a cena da morte de Camila. Eu queria inclusive ler nesse ponto o trecho da morte do Arrunte, né? Porque eu acho ele bem interessante, bem legal também de ler. Está na página 789, verso 859. Verso 859, a Nícia Trácia fala, né? Para onde vais? A correr. Para aqui vir os passos. O matador de Camila já vai receber o seu prêmio. Né? Enfim, ela fala isso e da aljava dourada tirando seta ligeira, o belo arco afastou e, encurvando-o, repuxa com força máxima a corda até unirem-se as pontas no centro, vindo ela então a tocar com a sinistra na base do ferro e com a direita encostada no peito, aprontar o disparo. Num só momento, houve arrunte o som do ar, o sibilo da seta e o próprio ferro no corpo encravar-se-lhe entranhas adentro. E assim morre o Arrunte, acertado por uma seta de um deus. Né? Depois disso, a gente se encaminha para o encerramento desse canto. Né? Esse canto basicamente fecha com a morte de Camila, né? E com a Aristeia vivida por essa personagem lindíssima, e é incrível assim, a cena de batalha dela. Eu acho um pouco estranho que o poeta tenha escolhido um momento fora do lugar, né, para colocar a Aristeia dessa personagem, mas a gente já esperava isso quando a gente leu lá no canto 7, né, o catálogo de guerreiros, né, os guerreiros convocados pelo rei Turno, né, por os rútulos que chegaram para ajudá-lo. Mas enfim, no fim desse canto, o que a gente vai ver é os Troas de fato invadindo Laurento. Eles chegam, na verdade, não à cidade, à fortaleza protegida propriamente dita, mas eles vão entrar finalmente nos domínios do rei latino, eles vão chegar às terras de Laurento. Né? E o canto vai se encerrar com uma cena muito interessante e cinematográfica, né, para usar a palavra aqui, que o Enéas e o Turno vão estar, cada um com suas tropas, vindo de um lado contra o outro. Eles querem se encontrar, esperam se encontrar e inclusive veem a fumaça subindo, né? A poeira, na verdade, a fumaça não, a poeira dos cavalos subindo. Então eles sabem que vão se encontrar. Só que no momento em que isso pode acontecer, Apolo está cansado demais e anoitece. E aí o final dessa narrativa é adiado, né? Tudo poderia terminar nesse canto 11, mas chega a noite e suspende a batalha por um momento. O Enéas de um lado e o Turno do outro vão montar os seus acampamentos e vão deixar para lutar no dia seguinte, que é onde a gente vai chegar em breve com o canto 12. Com isso, a gente encerra mais um aqui dos cantos, né, dessa obra-prima da literatura romana e também ocidental, né, enfim, universal. Essa palavra é antipática, mas que é importante nesse caso. A gente encerra mais um dos ciclos aqui vividos por esse livro, no livro 11, e em breve chegamos no livro 12. Né? Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Curta, comente, compartilhe com quem você quiser. Deixe aí embaixo nos comentários o que você está achando, o que você gostou. Alguma cena que você gostaria que eu tivesse comentado e eu acabei não comentando. Eu acho que isso é importante para mim, inclusive quando eu vou falar desse livro para os meus alunos, né, e tal, porque eu também levo isso aqui para os alunos. Acho que isso aqui é uma fantasia que pega qualquer um, a gente se sente de fato cativado por esse texto. Mas enfim, se alguma cena específica chamou sua atenção, deixa ela comentada aqui embaixo que a gente pode discutir um pouco mais sobre ela. No mais, eu agradeço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.